Olá, gente! Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre alguns sinais e como você pode identificar sinais de autismo no seu filho. E não só isso, vou falar também sobre tratamento, como procurar ajuda e onde procurar. Então assiste até o final. Bom, gente, mais um vídeo da nossa série Autismo. Se vocês querem ver outros vídeos também, eu vou deixar aqui a playlist. Na descrição também tem todos os vídeos que eu já fiz sobre esse assunto. São vídeos bem extensos e com muito conteúdo para vocês. Então, vamos lá! Esse vídeo eu quero falar especialmente das crianças menores. E primeiro que dá para você saber se você tem um bebê ainda, né, com riscos, né, ou com sinais de autismo em casa. A gente não precisa fazer o diagnóstico de autismo com 2 anos. O que significa isso? A gente não precisa esperar os 2 anos, não falou. Nossa, a criança não interage com ninguém, não fala nada. Você vai esperar dar os 2 anos como se fosse um passe de mágica, e você vai esperar, não só isso, você vai perder todo esse tempo, né, os 2 anos de vida de uma criança que são extremamente importantes para o desenvolvimento cerebral, para moldar todo o futuro, né, daquela criança para tomar alguma atitude. Então, não espere. Lógico que se você tá aqui, tá assistindo esse vídeo, seu filho, nossa, mas meu filho já passou dos 2 anos, eu não sei o que eu faço. Não é para você se desesperar. É lógico que existe tratamento, então pense que a partir de agora você já tá fazendo, né, tá tomando um próximo passo em direção a isso, e você vai também procurar ajuda, e eu vou falar um pouco mais agora sobre como procurar ajuda, quem buscar, como fazer em relação a isso, e como que você pode aí ter um tratamento adequado pro seu filho, que possivelmente aí você descobriu que tem autismo ou está suspeitando. Então, primeiro, dá para identificar antes dos 2 anos, sim. Principalmente casos clássicos ou muito graves, ou bebês, crianças que já têm sinais claros de autismo. Agora, a minha preocupação maior é autismo, que a gente fala de leve, ou um nível 1, né, um autismo muito mais leve, né, no sentido de poucos sinais ou sinais sutis, porque ele vai ficando, você vai levando, você fala, ai, tá tudo bem, né, não, é só leve, não, e aí fica naquela suspeita, porque passa por vários profissionais, ninguém bate o martelo, justamente porque é muito leve, e a criança fica sem tratamento, a criança fica sem intervenção. E aí, aquela criança que era leve, ela não vai ser estimulada e ela vai ter um atraso, ela vai ter um déficit. Então, a gente precisa correr atrás disso, sim. Não importa se é leve ou não, ele precisa ter tratamento. O leve ainda é melhor, porque ele vai ter uma vida completamente funcional, ele vai conseguir ter família, trabalho, emprego, fazer tudo que, né, todo o que um adulto que não tem esse transtorno pode fazer, justamente se ele tiver o tratamento adequado. Então é muito importante a gente não deixar passar essas crianças. Então, dito isso, vamos falar sobre a questão de desenvolvimento e a questão dos sinais. E aqui eu quero dar uma palavrinha para vocês. A gente fala muito sobre a questão de marcos de desenvolvimento, né? E aí a gente fala assim, não, sabe aquela velha frase? Cada criança tem seu tempo? E eu falo que eu tenho medo dessa frase, porque quando você fala cada criança tem seu tempo, você tá, às vezes, adiando um diagnóstico, ou às vezes mascarando um diagnóstico que a criança tá literalmente perdendo tempo, porque você tá falando, não, tá tudo bem, cada criança tem seu tempo. Então, eu sou pediatra, já vi muitos casos, e eu posso dizer para vocês que um pediatra, ele tem que estar de olho, ele tem que estar atento a isso. E se o pediatra falar, não, tá tudo bem, cada criança tem seu tempo, e você ainda tá com aquela angústia, você fala assim, não, tem alguma coisa de errado, eu acho que eu preciso ir atrás, o seu instinto de mãe tá dizendo isso, vá atrás, busque uma outra opinião, não tem problema, tá tudo bem, você não precisa se conformar com aquilo, ou até mesmo, né, para a busca mesmo, porque tem muitos médicos, né, pediatras, médicos que ainda não têm tanto conhecimento nessa área e acabam podendo deixar passar batido um diagnóstico
tão importante quanto esse. Então vamos lá, vamos falar sobre os sinais que vocês têm que ficar de olho. Então vamos falar sobre os sinais e sintomas relacionados à comunicação. Então a gente está falando aqui de comunicação, não necessariamente fala, né? Porque existe comunicação, linguagem e fala. A comunicação existe desde o nascimento, até antes do nascimento. O bebê está se comunicando com a mãe de alguma forma. E se você for esperar a fala acontecer ou a fala não acontecer, no caso, né, de uma criança que tem atraso e autismo, por exemplo, você não vai esperar até os 2 anos. Só que se você estiver atenta ao seu bebê e prestar atenção em relação à comunicação, ao que ele está falando, desde cedo, desde bebezinho, e se isso não está acontecendo, assim como essa foto aqui, que você vê que tem claramente uma comunicação não verbal acontecendo aqui, né, essa reciprocidade no sorriso, esse olho no olho, isso aqui é comunicação também, né? Então existe a comunicação verbal e a não verbal. E aqui a gente está falando da não verbal, principalmente porque a gente está falando de bebês menores de 2 anos. Então é um bebê que... Quais são os sinais que chamam a atenção, tá? É um bebê que não aponta objetos, ele não aponta o que ele quer, ou ele não aponta para compartilhar. O que significa isso? Um bebezinho que quer alguma coisa, né? A gente tá falando aqui de um bebê já de 10 meses, em torno de 10 meses, ele vai apontar, ele vai falar, ele pode não falar, só fazer um som assim e apontar. Aí depois ele começa a falar água, banana, ele começa a falar o nome das coisas. Mas o apontar, ele já tá querendo se comunicar. Então não acontece isso em bebês com autismo, eles não apontam. E eles não compartilham, por exemplo, assim, eles estão fazendo alguma coisa assim, aí eles, tipo assim, olha que legal isso, nossa, olha o animal ali, olha só aquele brinquedo, que legal, e ele aponta. Não só porque ele quer, mas ele tá dizendo assim pra você, olha que legal, ele tá compartilhando aquela situação, aquele objeto, aquela coisa que ele gostou, com outra pessoa. Isso é reciprocidade e no autismo isso não tem. E o bebê não fala palavras soltas aos 16 meses. Então o que é palavras soltas? Mamãe, papai, água, banana, quer, au au, miau. Então palavras soltas, não são frases, mas de maneira funcional. Então apontar água é água. Então ele sabe o nome de determinados objetos, tá? Não acontece isso aos 16 meses. Atenção, o bebê, ele repete o que os outros falam sem entender o significado. Então, você fala, a pessoa simplesmente repete, você quer uma caneca? Aí a pessoa vai, você quer uma caneca? Em vez de ela responder, quero, ela não tá entendendo o que ela tá falando, entende? Ela tá simplesmente repetindo. Isso se chama ecolalia e é muito comum em crianças autistas, tá? Outra achado a criança não responde quando chama pelo nome. Isso é muito comum, tá? Isso é uma das coisas mais que chamam a atenção. Porque a criança, com 1 ano, ela já consegue responder o nome. Quantas vezes? Geralmente 70% a 80%, não 100%, senão seriam robôs, ok? Mas ela já responde pelo nome com 1 ano, com certeza. Esse marco acontece antes, mas com 1 ano a gente já espera que isso já esteja muito bem estabelecido. E a criança não responde pelo nome, mas ela pode reagir ao som. Então, por exemplo, se a criança reage quando tem uma buzina, quando tem um barulho forte, você sabe que a criança escuta, né? Então não é uma questão de audição, mas ela não responde pelo nome, tá? É lógico que se você tá fazendo essa suspeita, você tem que fazer uma avaliação com o fono para ver se tá tudo bem, mas a gente, fazendo pequenos testes dessa forma, a gente sabe que possivelmente não é problema de audição. A criança, ela acaba se referindo a ela mesma, né? Então, em vez de ela falar, sei lá, Kelly, eu sou a Kelly, né? Kelly quer comer, Kelly quer fazer alguma coisa. Ela não vai se referir a ela mesma pelo nome, né? Ela vai acabar se referindo a ela mesma como você ou ele. Ele quer, não. É uma criança que pouco se comunica ou não quer se comunicar, a princípio. Por exemplo, chega no ambiente, não olha para as pessoas, né? Tô falando de um bebê, né? Acho que tem alguns adultos que fazem isso. Mas é um bebê que chegou alguém novo, não faz diferença. Chegou outra criança, não tem interesse. Ela fica ali naquela, rigidez, né? De ficar brincando sempre com o mesmo brinquedo, sempre com o mesmo objeto, sempre do mesmo jeito, tá? Isso também é um sinal muito importante. Ela não usa a imaginação. Então, por exemplo,
animaizinhos, ela não vai brincar com os animaizinhos, né? Sabe assim, aquela coisa de fazer vozinha ou de maneira funcional, como se fosse pessoas brincando, né? Então, o Au tá aqui, né, fazendo historinhas. Não, eles não têm capacidade imaginativa, né, tão desenvolvida assim. Eles precisam de mais estímulo. Eles podem ter uma excelente memória, então assim, às vezes a gente fala assim, não, mas o meu filho, ele sabe todas as letras, ele sabe todos os números, ele sabe todos os estados do Brasil, do mundo, do mapa dos Estados Unidos, de todos os países, enfim. Sabe, às vezes músicas muito específicas, o que a gente chama de hiperfoco, né? A criança quer muito aquela coisa, por exemplo, ela ama dinossauro, tudo é dinossauro, ela sabe tudo sobre dinossauro, a história deles, a característica, mas ela só sabe aquilo e isso é um hiperfoco e acaba que ela não consegue ter flexibilidade para outras coisas, né? Isso a gente vê crianças um pouco maiores e até acaba levando isso para a vida adulta quando, né, eles se tornam adultos. Isso é o hiperfoco. Eles também podem perder, né, aquisições, então você vai ter uma regressão do desenvolvimento. Então uma criança, por exemplo, que falava várias palavras e para de falar, né, isso pode acontecer. Isso em torno de 15 a 24 meses, então é mais ou menos entre 1 e 2 anos, que a gente chama o que acontece de poda neural. O que é a poda neural? É a criança, aquilo, né? O que acontece no cérebro de um bebê, numa criança, né? Quanto mais conexões cerebrais, mais conexões e sinapses vão acontecer naquele cérebro. Mas as conexões que não forem bem estabelecidas, que não forem bem firmadas, né, e reforçadas, elas vão sofrer aquilo que a gente chama poda, né? É como se fosse o cérebro, ele corta aquilo que ele considera menos importante porque não reforçou aquilo. Isso é a poda neural e ela acontece a partir mais ou menos nessa época. Então por isso que pode acontecer um autismo regressivo, né? Então uma criança que vinha desenvolvendo bem, de repente ela regride ou para de desenvolver e aí fica muito mais claro que tem um quadro de autismo ali. É uma criança que balança, né? Ou ela tem aqueles movimentos estereotipados, repetidos, girando o corpo. Anda na ponta do pé, fica fazendo movimento da mão. Não estou dizendo que qualquer bebê que anda na ponta do pé é autista, mas são coisas que podem acontecer e são mais marcantes, né? Estão presentes em crianças com autismo. São crianças que gostam muito de rotina, são rígidas em rituais. Então, por exemplo, se o brinquedo que ela gosta tá fora do lugar, às vezes, né, tipo, tá aqui e tá do outro lado, ou tá virado de um jeito diferente, ou tá montado de um jeito diferente, aquilo pode ser, assim, o motivo de um escândalo, né, de um choro incontrolável, de algo que, assim, acabou o mundo, literalmente. Então, isso chama muito atenção pela rigidez. Novamente, são crianças que têm uma rigidez no comportamento e nas rotinas. São crianças que só brincam de uma mesma forma com um determinado brinquedo. Aqui, por exemplo, a boneca, né, que é sempre do mesmo jeito, o carrinho que é sempre girando a roda. E eles não têm um repertório, eles não conseguem ter variação. E isso também influencia em relação ao desenvolvimento, lógico. E isso também tem a ver com a rigidez dessas crianças. São crianças que sentem menos dor, então falei aqui, eles têm um limiar maior para dor. Então, um bebê que caiu, uma criança que cai não chora, uma criança que quase não chora, pode ser até um bebê que chorou muito pouco. Não tô dizendo que bebês que não choram têm autismo, né, gente? Mas o que eu tô dizendo, assim, que são extremos. Então, um bebê que não chora por nada ou um bebê que chora incontrolavelmente em todo o tempo. E bebês que são muito sensíveis a cheiro, a sons, a toque, a textura, porque realmente eles têm às vezes o que a gente chama de transtorno de processamento sensorial e eles reagem de uma maneira muito forte a determinadas coisas. Então, por exemplo, uma luz, para eles é algo que incomoda assim muito, até o ponto deles sentir como se fosse quase uma dor. Um barulho muito forte, às vezes que a gente fica, tá bom, é um barulho, ok, incomoda, mas pra eles é assim, insuportável, aquilo dói o ouvido deles, eles têm que sair daquele lugar. Que outros achados a gente tem? São bebês que não demonstram preocupação ou empatia, né? Empatia é uma coisa muito do outro, né? Você se colocar no lugar do outro, você sentir pelo outro. E os bebês, as crianças, né? Os adultos com autismo, eles são incapazes de ter empatia. Então, isso é muito difícil até de você desenvolver, né? Porque é algo muito
intrínseco mesmo do ser humano e a gente precisa realmente ter um esforço para trabalhar isso na criança com autismo. E também é uma criança que tem pouco interesse e até mesmo incapacidade de fazer amigos. Elas não conseguem ter essa reciprocidade aí com outro interesse em outras pessoas e pela falta de interesse em outras pessoas acabam não tendo muitos amigos. Gente, vocês viram que existem muitos sintomas e sinais que você pode encontrar no bebezinho ainda pequeno que indicam, apontam um risco de autismo. E aí, o que você faz em relação a isso? Tá bom, doutora Kelly, eu tô achando, eu tenho suspeita que meu filho tem autismo, o que eu faço? Quem que eu procuro? Como que eu faço o tratamento? Bom, gente, para vocês terem uma ideia, uma vez que a gente já começa o tratamento precoce, ou seja, a intervenção com estimulação precoce desse bebê, mais rápido ele vai ter aquisições dos marcos que porventura ele não tenha feito, e mais rápido e melhor vai ser o desenvolvimento e o prognóstico dele. Então a gente sabe que com crianças, né, principalmente no começo da vida, o tempo é muito precioso. Quanto antes a gente conseguir intervir nessas situações, melhor. Então aqui, gente, para vocês eu quero falar uma coisa. O tratamento ele é muito individualizado e você precisa saber que muitas vezes você vai ter uma equipe multidisciplinar. Então é importante que primeiro você passe com um pediatra, né, um pediatra que seja especialista em autismo, pode ser um neurologista ou uma outra especialidade, mas geralmente é um neurologista ou um pediatra que tem mais prática em relação a isso e consiga fazer a avaliação. Depois, normalmente ele passa por uma avaliação com psicóloga, que é uma avaliação geralmente de 2 horas, que ele vai fazer vários testes em relação ao desenvolvimento, né, ver quais áreas que o seu bebê precisa ser trabalhado mais fortemente, né, existe a área de atenção, reciprocidade, cognitivo, motor, interação social, linguagem, comunicação. Então, existem vários campos, né, que a criança precisa ser trabalhada, ele vai fazer isso. E também tem avaliações com outros profissionais, como por exemplo, fonoaudióloga, para ver a questão da fala, outros profissionais como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, todos esses profissionais eles vão atuar em conjunto, dependendo de qual característica que precisa ser mais trabalhada em relação ao seu bebê. A terapia, né, que hoje a gente orienta os pais, existem terapias que são terapias que atuam diretamente no comportamento e no lúdico, né, no desenvolvimento da criança. Geralmente essa intervenção de estimulação precoce, que pode ser ABA ou Denver. Denver também é um método, é uma forma de estimulação precoce, que também é um método mais naturalista, de brincar, que tem a ver com a criança ter interação social, olhar no olho, responder ao adulto e várias situações. Ela vai, então, ter esses objetivos de realmente aumentar o repertório de fala, melhorar a reciprocidade social, melhorar a interação, a imitação e, por consequência, o aprendizado, porque é assim que a criança aprende. E a quantidade de horas, né? Geralmente quem faz, né, essa parte de ficar mais próxima da criança é aquilo que a gente chama de AT, ou assistente terapêutico. Pode ser uma pessoa que não tenha necessariamente uma formação, né, muitas vezes de faculdade, mas ela precisa ser treinada para ser uma assistente terapêutica. Ou pode ser também uma pessoa que tem, por exemplo, formação já, psicóloga, mas desde que ela tenha o tratamento, né, o treinamento adequado para lidar com essa criança e fazer as demandas e as coisas que precisam ser feitas. E aí a gente fala de tempo de estímulo. O ideal é que a criança tenha uma terapia de alta intensidade e muito estímulo durante um grande período de tempo. Então é uma criança que vai precisar aí de muitas horas, né, de terapia, que é o que a gente está chamando aqui das terapias naturalistas, e a gente fala de 15 a 20 horas semanais. Isso dá de 3 a 4 horas por semana, né, de segunda a sexta. Então é bastante tempo,
tá? Por quê? Porque a maioria, né, os estudos que mostram que teve uma evolução, que a criança realmente, ela consegue atingir os níveis cognitivos, de inteligência e todos os marcos de desenvolvimento, que as crianças que não têm autismo, são terapias de alta intensidade. Então, se você fizer menos que 15 horas, pode ser que seu bebê, sua criança se desenvolva? Sim, pode ser que sim. Mas pode ser que realmente isso não seja o suficiente para ela atingir ali a mesma curva das outras crianças. Vamos dizer assim, as crianças que não têm o transtorno, tá? E para bebês, então você fala, doutora Kelly, para bebês, eu conto aqui um pouquinho nesse vídeo, vou deixar o card aqui, que é o vídeo da minha filhinha, quando eu fiz a suspeita, né, do diagnóstico de autismo, a suspeita de autismo nela, e aí ela era muito nova, então eu não fazia as 15 horas, porque o bebê não aguenta tanto tempo, mas ela fazia 1 hora semanal, dava 5 horas semanais e não as 15 horas, mas ela era muito pequena, ela não tinha nem 1 ano de idade. Então é lógico que o tratamento tem que ser individualizado e para cada criança, sim, é uma quantidade de horas, mas para uma criança maior, a gente sempre objetiva uma quantidade de horas máxima, né, que a criança tolere. Então uma criança de 2 anos, 2, 3 anos, você começa com 1, 2 horas por dia e você pode ir aumentando essa intensidade até a quantidade que ela tolera, ou que seja suficiente para ela se desenvolver e para você ver que ela está avançando nos marcos de desenvolvimento. Então é importante ter esse acompanhamento. Então esse é um pouco do tratamento. E aí como que eu procuro? Gente, o ideal é procurar uma equipe multidisciplinar. Você primeiro tem que achar um pediatra, um psicólogo que faça esse tipo de tratamento, atendimento, e geralmente é uma equipe toda que vai cuidar aí do seu bebê. Existem muitas formas, né, porque é lógico que é um treinamento, um tratamento caro, né, que muitas vezes exige aí muito tempo, e muitos convênios têm dificuldade, né? Acaba não conseguindo reembolso, não conseguindo pagar esse tipo de tratamento. Então, o ideal é que sim, você corra atrás, veja até meios, né, de conseguir isso pelo convênio, se você tiver convênio, meios jurídicos. No SUS, é lógico que a gente tem dificuldades maiores aí, mas o importante é que você ache um caminho, né? Caso você não tenha alguém que estimule seu filho, por exemplo, eu não tenho como pagar uma assistente terapêutica de fazer 20 horas semanais de estimulação com meu filho. Você pode, você mesma, fazer um treinamento. Tem lugares que fazem esse tipo de treinamento de ATs, assistentes terapêuticas, e você mesmo fazer essas horas de estimulação com o seu filho. Então você vai estar aí também dando um melhor tratamento para ele, e aí você não teria que pagar esse tipo essa quantidade de horas para uma pessoa, porque você mesmo faria. É lógico que é algo mais difícil, né, trabalhoso, mas é uma possibilidade. Até mesmo para a gente saber como estimular os nossos filhos e brincar com eles. Eu falo que uma vez que a gente sabe, né, brincar da maneira certa, assim, de uma maneira que vai estimular, que vai ser mais lúdico, a gente nem consegue brincar de outra forma. É muito interessante. Bom, eu sou apaixonada por esse assunto, deu para perceber, né, em todos os vídeos o quanto que eu gosto de falar sobre isso. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e todos os outros vídeos que eu falo sobre isso. Manda para alguém que precisa ouvir isso. E até o próximo vídeo. Espero que realmente tenha ajudado você a ter um norte, um direcionamento do que você tem que fazer. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.